está acompanhando a guerra da Ucrânia sem se atentar para o fato de que há uma guerra paralela de informação entre Ocidente e Rússia pode estar sendo induzido a erro, tomando partido sem saber exatamente o que está por trás dessa guerra. Para falar sobre esse tema, eu convidei a Karina Michelin, que é uma jornalista independente que mora na Itália há 10 anos e está acompanhando a guerra de informações na Europa. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e te convido a assistir essa entrevista. Eu estou aqui então com a Karina Michelin. Me corrija se eu estiver falando errado o teu sobrenome. Karina Michelin, mas se escreve Michelin, porque esse H em italiano tem som de QU em português, né? Então, Karina Michelin, que é jornalista independente e correspondente internacional, mora na Itália, já vai explicar para nós um pouquinho mais da rotina dela, mas a gente hoje se propôs a falar sobre a guerra que está acontecendo na Europa, mas não a guerra militar, e sim a guerra de informações, que eu sei que você também acompanha, né, Karina? Muito obrigada, viu, por aceitar o convite para falar aqui com os leitores e espectadores da Gazeta do Povo. Cris, eu que agradeço, para mim é uma honra estar aqui com você e esse encontro finalmente se concretizou. Estou feliz por isso. Um grande abraço para todos os ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui da Gazeta. Ouvintes, telespectadores, a gente não sabe mais nem como chama, porque os jornais digitais são tudo hoje em dia, né? Várias plataformas juntas. Mas, Karina, primeiro, então, muito brevemente, explica para quem não conhece, não acompanha o teu trabalho, como que você foi parar na Itália, se você tem cidadania italiana, se você já fazia jornalismo antes de ir para aí, como é que é a tua rotina? Bom, Cris, eu estou na Itália já faz 10 anos, de novo, né, pela segunda vez, porque eu já morei aqui na Itália desde 2005, 2006, enfim, sou jornalista, mas eu sempre trabalhei na parte de lifestyle, né? Programa de televisão, entretenimento, enfim, tudo uma outra coisa. E com a chegada da pandemia e tantas dúvidas que eu tinha, né, em relação ao modus operandi de como tudo vinha acontecendo no mundo, eu abri uma brecha ali para me dedicar no jornalismo investigativo. E ele aconteceu por acaso, porque, na verdade, eu comecei a fazer pílulas, né, de vídeos questionando. E a primeira foi o questionamento que nós fizemos através dessa pílula de vídeo, da OMS, né, de como a OMS estava agindo. E no início ninguém entendeu, porque dizia, mas como essa menina aparece, né, criticando a maior entidade de saúde do mundo e colocando essas dúvidas, como é possível, que é abusado, né? E daí a gente fazia textos, né, comparando, fazendo as pessoas pensarem realmente no que estava acontecendo em um momento que estava todo mundo ali preso pelo pânico, pelo terror e pelo medo, e ninguém conseguia raciocinar, né? E além de tudo, você no epicentro europeu ali da pandemia, né? Porque depois da China foi a Itália que começou a ter muitos casos. Pois é, a Itália foi aí que começou o meu interesse, porque as informações que chegavam no Brasil e no mundo eram muito alarmantes, né, em relação ao que estava acontecendo realmente aqui na Itália. Então, muitos erros aconteceram, depois dossiês foram feitos, né, através da OMS, por técnicos e cientistas da OMS que estavam atuando em Veneza. Eles fizeram um dossiê sobre como foi a abordagem da Itália durante essa pandemia, e lendo esse dossiê, nós nos demos conta que tinha uma série de erros que foram censurados, né? Esse dossiê foi censurado, e esses erros começaram a ser erros de cadeia, ou seja, vários países pagaram do mesmo modo que a Itália, porque esse dossiê foi censurado por motivos políticos, né? Porque o governo italiano não queria ser manchado através desse dossiê, porque a mensagem que eles passavam para o cidadão, né, para as pessoas, é que ele estava tudo sob controle, que a atuação da pandemia da Itália era maravilhosa, o modus operandi da Itália deveria ser um exemplo para o mundo. Tanto foi copiado, né? E foi copiado, né? Tanto é que o primeiro-ministro, o Roberto Speranza, ele fez até um livro dizendo como a Itália venceu a pandemia. E quando saiu esse dossiê, que foi censurado, né? Tanto o Francesco Zamboni, que é esse cientista independente da OMS, quando ele se deu conta que ele não era independente de coisa nenhuma e que o estudo dele realmente
não tinha, foi censurado por motivos políticos, aí começou o escândalo. E esse livro do Roberto Speranza, do ministro, que ainda é o ministro da Saúde italiano, foi praticamente cancelado, né? Esse livro, porque realmente tudo que ele dizia ali dentro era refutável, né? Não tinha mais como levar essa narrativa adiante. Então, nossa, a gente com certeza vai conversar sobre isso mais vezes no futuro próximo, espero, sim, porque dá um programa inteiro, dá uma entrevista longa só sobre isso mesmo. Mas foi bom você comentar esse caso. E ninguém falou sobre isso, o mundo não falou sobre isso, ficou nas entrelinhas. E aqui pouquíssimos jornais italianos que que fazem o jornalismo investigativo foram a fundo nessa matéria, nesse caso, e realmente nós temos informações quentíssimas que o resto do mundo não sabe e não quis saber, né? Porque a mídia já fica agendado, a gente pauta depois, a gente organiza uma nova entrevista, fazemos essa conversa mais vezes, porque realmente acho que interessa a todo mundo saber o que realmente não foi mostrado nessa pandemia e até a partir daí a gente conjecturar aonde poderíamos estar nesse momento, né? Ou talvez quantas vidas poderiam ter sido salvas se não houvesse tanta sonegação de informação real para a população, né? Mas exatamente. Eu acho que essa tua introdução é muito boa para a gente entender por onde que caminhou o teu jornalismo nos últimos anos e poder entrar no assunto da guerra de informação, especialmente da guerra de informação na guerra da Ucrânia, que eu acho que é algo que tem chamado muita atenção da imprensa que faz cobertura internacional, né? E você acabou comentando com muita propriedade sobre isso nos últimos tempos, queria que você trouxesse a tua visão. Bom, Cris, ao meu ver, essa guerra já começou há 2 anos, né? A guerra de informação. Vamos começar com a guerra de informação, que depois vem aí de mão dadas com a guerra realmente que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Essa guerra, ao meu ver, de informação e narrativas, ela já acontece descaradamente há 2 anos, quando a pandemia começou. Que ali nós começamos a verificar que muitos fatos, muitas mensagens importantes, muitas informações importantes não eram colocadas aí ao olhar do público, à disposição pública. E isso começou a causar a mim e a tantos outros jornalistas um certo desconforto, porque a partir do momento que você sonega, né, como você mesmo falou, esse tipo de informação às pessoas, você realmente começa a colocar essas pessoas e a vida dessas pessoas em perigo, em todos os sentidos. Então, eu acho que a informação é importante, a informação com responsabilidade é importante. Eu acho que o modo dialético, né, é uma forma aí importante de produzir conhecimento, e essa dialética, infelizmente, nós não temos mais, ela foi praticamente abolida, e isso realmente é um dano para a sociedade, porque é um partido... Não se pode mais questionar, né? Questionar virou crime. Pois é, mas aí que tá, né? Através do confronto de dialética, já que a gente gosta de inserir sempre a filosofia, né, para a gente não sair desse modo de comunicação, para a gente ilustrar de uma forma clara. Por exemplo, Sócrates e Platão, eles trouxeram, né? E eles mostraram através dessa dialética a importância de investigação da verdade. Então, foi aí que nós começamos, que através desse ato, né? dessa passagem histórica, que nós podemos compreender a importância da dialética, né? E os gregos consideravam, vamos dizer assim, a dialética como uma verdadeira arte, porque era através dela, né, que você sustenta a habilidade, né, de definir a sua própria tese. E aí você tem que o quê? Você tem que ouvir o outro, você tem que ter a interlocução com o outro, né? Você tem que ali ver como o outro pensa, você tem que ter a capacidade de convencer o outro, né? Até fazer triunfar aí a verdade. E é o que a gente não está vivendo. Nós não estamos vivendo isso. Aí vou te passar uma experiência de quem está acompanhando a guerra à distância, e eu trabalho como comentarista, então sou muito confrontada com as entrevistas coletivas, os anúncios dos porta-vozes ou dos próprios presidentes, né? O da Ucrânia aparece muito mais aqui no Brasil, aqui no Ocidente todo, imagino que na Europa também,
E aí a gente fica só com um lado da história e fica meio sem entender o outro lado. E aí sempre que aparece alguém da Rússia, né, seja um porta-voz, seja um ministro das Relações Exteriores, parece que o que ele está dizendo é mentiroso, porque o da Ucrânia, que está aparecendo muito mais, diz outras coisas. Então fica muito difícil. Eu imagino para quem é correspondente de guerra, que está ali nos países do entorno, tentando descobrir o que é verdadeiro ali nisso, a dificuldade de trabalhar. É muito difícil. E aí, Cris, aí entra um fator importante, né, que é o fator da liberdade de expressão. A gente, e essa liberdade de informação, que também através do ato de pensar, de escrever, de se comunicar, ele é um elo ligado entre países democráticos. Os países democráticos, nós somos apoiados pela Constituição de sermos protegidos aí, supostamente, para falar, para se expressar. Você é livre. Tanto é que na Constituição diz isso, que até as pessoas que seja uma minoria ou tenham uma informação contra a corrente, elas têm o direito de se expressar e de falar, certo? Isso é um país democrático. E é isso que nos diferencia dos regimes totalitários, dos regimes autoritários. Então, aí eu te pergunto, hoje em dia, nós estamos enfrentando qual regime? Qual regime nós estamos vivendo nesse mundo realmente através, né, desses fatos que nós estamos observando? Só por aí nós já temos a resposta. Aqui no Brasil a gente sabe exatamente, né? Uma parte do jornalismo, uma parte das pessoas, dependendo do que elas falarem, elas são acusadas de crime, de opinião que não existe no nosso Código Penal, né? Temos casos de pessoas presas ou em prisão domiciliar agora, que é o caso, com tornozeleira eletrônica, mas porque falaram o que o Ministério da Verdade, né, entre aspas também, não queria que fosse falado. Né? Se autoproclamaram, eles se autoproclamaram o Ministério da Verdade. E é isso que diferencia um país democrático de um regime totalitário. Ou seja, nós estamos vivendo um regime totalitário, isso é um fato. E isso invadiu o Ocidente, né, o que é mais estarrecedor, porque quando a gente fala de Rússia, por exemplo, a gente até imagina, ou China, né, se for para voltar na questão da pandemia, antes da guerra propriamente dita, mas são regimes que controlam o que os cidadãos podem assistir, que tipos de site podem acessar, e inclusive o que podem falar, a gente sabe disso, há repressão muito grande, um controle muito grande do pensamento até. E aqui no Ocidente a gente imaginava que éramos livres, e agora a gente está vendo que com essa guerra da Ucrânia e o que está acontecendo, né, as informações da própria OTAN, é tudo tão divergente, né, os interesses dos Estados Unidos, o tem ou não tem laboratório químico na Ucrânia, era ou não era usado já para ser uma porta de direcionamento de mísseis para a Rússia, tem tudo isso e a gente fica com dificuldade de apurar, até porque o porta-voz da Ucrânia, obviamente, é o presidente ucraniano, claro, fazendo toda a ressalva aqui que foi o país que foi atacado. Então, a gente não está falando de população, a gente está falando de governos, a guerra de informação entre governos. Os ucranianos são vítimas dessa guerra, né? Tem que ficar claro, porque senão também depois nos acusam de... O povo ucraniano, Exatamente, o povo ucraniano. Assim como o povo russo também, que está sofrendo muito com as sanções econômicas. Sem dúvida. Os povos ficam e são e serão sempre as vítimas do sistema. Isso não tenha dúvida, desde que o mundo é mundo, desde que guerra existe, quem paga as consequências desses atos é sempre o povo, né? E isso que a gente vem assistindo, essa guerra de narrativas, é muito gritante, né? Porque todo mundo fala, mas o russo, a União Soviética, eles são profissionais em trazer e manipular informações e criar propagandas falsas, fakes. Mas nós não podemos esquecer que os Estados Unidos também. Então, a gente tem que ter essa honestidade intelectual de analisar os fatos como eles são, e não aí se pegar nessa ideologia e você ver somente um ponto da história e esquecer realmente a base de onde nasce isso tudo. Por quê? O que eu observo, Cris, é que muitas pessoas, pelas suas ideologias, né, por aquilo que elas viveram, elas perdem o senso crítico, né? Você não consegue mais ter o senso crítico, você não consegue mais analisar as coisas de forma racional. Você é sempre pego pelas suas emoções e pelaquilo que te liga com a sua ideologia, que você acredita, que você vive, que você defende. E ali a gente perde. Ali a gente perde porque a gente não tem a consciência de resolver certas coisas.
E hoje a gente está vendo uma crise ideológica muito grande que o mundo está vivendo, né, que foi implantada aí na sociedade. A gente vê através das agendas, né, progressistas, agendas que estão atuando hoje mundialmente, que hoje, se você pega a União Europeia, a agenda da União Europeia é praticamente a mesma agenda dos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, os Estados Unidos é hoje a União Europeia. Entende? A agenda que está falando dos Estados Unidos atual, né? Sobre o governo Biden. Sobre isso, o governo Biden. Esses Estados Unidos de agora, eles olham a União Europeia como seus vassalos. Entende? E o Biden, ele usa exatamente de todas as armas que ele tem, usando a União Europeia, para quê? Para ele conquistar os interesses dele pessoal e os interesses de um país que é o dele. Ou seja, ele não está preocupado se a União Europeia vai ser a primeira que vai sofrer as sanções, porque as sanções que estão sendo aplicadas, nós que vamos vivê-las aqui na pele, e nós já estamos vivendo com o preço altíssimo da energia elétrica, com a quantidade de empresas que estão indo à falência do dia para a noite. Eu já falei isso uma vez e repito, só no mercado da agropecuária, nós temos 27 mil empresas que estão a risco de falência do dia para a noite. Isso significa 230 mil pessoas desempregadas. Isso é na Europa? Isso aqui na Europa, isso aqui na Itália. Na Itália? Entende? Isso aqui na Itália. Imagine isso aplicado em toda a Europa. A gente está vivendo uma crise, um maior êxodo de imigração na vida da história. Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas que já entraram na Europa. Só na Polônia tem 2 milhões de pessoas. Saídas da Ucrânia, você está dizendo, né? Da Ucrânia, isso. Saindo da Ucrânia. Então, ou seja, isso faz parte da guerra. Isso faz parte para você desestabilizar os países, porque isso também é um plano diabólico que faz parte da desestabilização e da decadência, né, social, econômica, enfim, de um país. E é isso que a gente vem vivendo. E os Estados Unidos faz tudo isso do outro lado do globo, né? Onde eles não estão sendo atingidos, onde a imigração não está chegando, onde eles não têm esse tipo de problema, né, que a gente está vivendo aqui nesse momento. Eles até têm problema de imigração, que é tradicional, recorrente, mas é um pontual em termos de quantidade de pessoas na comparação com um êxodo de guerra, né? Como é esse aí, em um mês, 3 milhões e meio de pessoas terem saído, e parece que tem estatísticas de um deslocamento interno dentro da Ucrânia de 10 milhões de pessoas. Então, é uma movimentação, um em cada 4 ucranianos saíram do seu local de moradia para tentar um abrigo mais seguro. É uma coisa muito louca, se a gente for imaginar, né? Botar aqui em números de Brasil, que somos 220 milhões, é como se fosse assim, 60 milhões em um mês se deslocaram de onde estavam para tentar achar um lugar mais seguro. Uma coisa muito absurda mesmo. Mas aí, para a gente não se alongar demais, que eu sei que você tem compromisso aí, e terminar aqui dentro do foco da discussão, que era a guerra de informação, a gente está vendo que a guerra militar continua, Putin não arreda pé, o Zelensky está toda hora dizendo que matou não sei quantos russos, que prenderam não sei quantos, que aparenta estar com uma resistência grande. Ele realmente mostrou uma resistência, né? Tanto que a guerra já dura um mês, mas a guerra de informação continua, pelo visto, vai longe essa guerra de informação ainda, né? Não saberemos tão logo quais são os reais motivos da guerra ali, ou quem efetivamente está vencendo essa guerra, se é que é para considerar vencedor em alguma guerra. Nessa guerra não sai vencedores, né? Isso Putin já falou desde o início, porque se a guerra começar, ela não vai ter vencedores, e isso é um fato, porque todo mundo sai perdendo. E essa narrativa, essa guerra de informações, ela vai continuar sempre, porque ela faz parte da guerra, né? Então, a gente não tem... Todo mundo fala, os analistas mesmo de guerra, eles falam, quando uma guerra começa, a gente sabe quando ela começa, mas a gente nunca sabe quando ela vai terminar. Então, esse é o problema que nós estamos vivendo. Todo esse jogo de manipulação, enfim, hoje o Zelensky falou que aceita uma Ucrânia neutral, já pela outra parte, o Putin, ele falou, olha, então se você aceita neutral, eu vou remover, eu vou recuar, né, com o exército, não vou avançar, não vai ter mais escalada, enfim.
Tudo isso, hoje teve o acordo, eles fizeram um encontro ali em Istambul também, né, para falar sobre isso, que na verdade é um acordo que acaba como todos os outros, sem nenhuma resolução. E isso só serve para ganhar tempo, porque é uma guerra que tem interesses, principalmente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos não têm nenhum motivo para recuar dessa guerra, muito pelo contrário. Então, e o Zelensky, ele é um objeto ali, uma figura representativa dos Estados Unidos dentro da Ucrânia, que é isso que dá ao Putin essa loucura total, porque ele não admite que tenha essa influência americanizada a poucos passos da casa dele. Enfim, é uma guerra ideológica, é uma guerra muito complexa, que vai ter ainda muitos desdobramentos e muitas coisas ainda vão acontecer. Enfim, eu acredito que, infelizmente, nós estamos aí no 34º dia de guerra e tem muita coisa ainda para acontecer e vai durar muito tempo ainda. Que triste, né? Até para nós que temos tantos imigrantes ucranianos, aliás, já tem muitos refugiados que chegaram aqui no Brasil dessa guerra de agora, mas tantos imigrantes vindos de outras épocas e tantos descendentes de ucranianos no Brasil, russos também, né? O Brasil tem todos os povos aqui. Então, é muito triste acompanhar de longe, mas você estava falando e eu lembrando aqui da importância da neutralidade quando a gente não está dentro da guerra, né? Não tem por que querer pegar um lado ou outro, que as pessoas estão falando muito sem ter noção de que grande parte do que ajudou a formar a opinião que elas têm hoje pode ser informação errada, né? E dada com um motivo um objetivo específico de confundir mesmo e não de esclarecer. Sem dúvida, esse é o objetivo, né? E a gente sabe que quando começa uma guerra, a primeira coisa que morre é a verdade, né? O segundo é o raciocínio. Então, eu acho importante que as pessoas tenham essa consciência, essa abertura, esse raciocínio, né? De pensar, de observar, de analisar os fatos, enfim, ter esse cuidado, né? Para não pegar aí um lado só e defender uma bandeira que talvez não seja o caminho, né? O caminho, porque eu acho, sem querer defender o Putin, longe disso, jamais, mas a tentativa de transformar em herói o Zelensky aqui nas últimas semanas no Ocidente é uma coisa estarrecedora mesmo. A gente não pode fazer isso sem ter elementos com muita propriedade aqui de análise para poder tomar partido nesse momento, né? Bom, aí já vem um outro papo, é uma conversa muito mais longa que a gente, se tiver oportunidade, vai falar mais sobre isso, mas a gente está falando de figuras globalistas, né? Tem uma agenda, enfim, teve o Oscar, teve toda uma série de eventos que estão acontecendo no mundo que são todos interligados. Então, essa vontade, esse politicamente correto de transformar o Zelensky em um herói, nada mais é também que uma mentalidade extremamente progressista, né, dos democráticos, que se dizem democráticos, mas, na verdade, de democracia eles não têm nada, só o nome. Ele leva a vantagem de ter sido, vantagem muito entre aspas também, né, não me interpretem mal, de ter sido o atacado, porque a gente sempre dá razão, claro, para a vítima em vez do agressor, mas tem muitas informações por trás aí que não nos permitem, nesse momento, dizer quem está certo e quem está errado nessa história. Os dois estão errados. Os dois estão errados, né? Até porque já tinha animosidade antiga ali, enfim, tanto que as brigas separatistas ali no sudeste, né, da Ucrânia já eram de mais antigas, eu ia dizer de longa data, talvez não tão longa, mas mais ou menos antigas, ali já estavam acontecendo há algum tempo. Karina, estou preocupada com o teu horário aí. Bom, é uma guerra de civilização. É uma guerra que vai atingir a civilização e dessa guerra muitas coisas vão mudar. E já começaram a mudar, já com a pandemia, com a guerra ainda, mais ainda. Então, é um novo modo de educar e como é que fala? Colocar no trilho um novo modo de pensamento, um novo modo de mundo, uma nova era, dizemos assim. Isso. Acho que recado final da nossa conversa, para não deixar solto no ar o assunto, mantenha a capacidade de raciocínio, mantenha os olhos bem abertos, não acredite na primeira informação, na primeira transmissão, no primeiro porta-voz que aparecer na tua tela, porque tem muito mais coisas escondidas ali por trás das câmeras que não chegam até nós. Nesse momento, pelo menos, não chegam. Não deixem morrer a dialética. Essa é a mensagem que eu deixo.
Exatamente. Karina, muito obrigada, viu, por dedicar esse tempinho para nós. Vamos ver se a gente marca novas conversas, então, te trago para trazer mais informações aí da Europa e as suas visões de mundo para nós. Obrigada. Com muito prazer, eu que agradeço. Um beijo grande, Cris. Agradeço também a você